Na questão do tempo físico e do tempo histórico, que elas são os mesmos, porque na questão do tempo histórico se baseia nas questões de ciclos e tendências da economia, dos processos materiais, dos processos mentais, processos físicos, de produção de trabalho, de organização social, de reprodução humana, enfim, de procedimentos da sociedade e das técnicas, enfim. Então é um tempo físico também, mesmo que pareça uma coisa subjetiva, não é? Enfim, né, é subjetivo no tocante à interpretação, não no tocante à realidade, que é baseado isso numa ótica estruturalista histórica, que é a minha tendência, né, que eu sou brodeliano. Enfim, é baseado em toda uma base bem material, bem real, bem biológica, né? Não que o psicológico também não seja real e também não esteja presente, que o psicológico também é material, pois também está dentro das nossas cabeças, dos nossos organismos, enfim, e do nosso comportamento enquanto seres vivos. Enfim, né? No tocante ao tempo físico, né, nas teorias da física, né, nós temos dentro do estudo de física teórica, ou teorética, como prefiram alguns, temos duas teorias interessantes, que é o Wilhelm Feynman, que resolveu, que não é 100% atestado ainda, mas resolveu o problema da causalidade. Segundo a teoria Wilhelm Feynman, que são dois pesquisadores, o Wheeler e o Feynman, por isso que a teoria é Wheeler Feynman. Enfim, não existe privilégio de direção de um tempo sobre o outro. Então, pode tanto ser possível o caminho já existente da nossa biologia, de passado a futuro, porque ele é natural para a gente, parece ser o único, porque nós somos seres que vivem assim, do passado para o futuro. Se houver algum ser que exista do futuro para o passado, para este ser será assim natural. Enfim, né? Não existe privilégio na causalidade, pode ser tanto de um lado quanto para o outro. Enfim, isso em termos de física teórica. É claro que se a pessoa assim, mas não tem como uma coisa no futuro ocasionar uma coisa passada. Tem sim, perante a física tem, não para nós que somos seres que vivem de passado a futuro, pelo menos ou no nosso entendimento atual. Enfim, né? E tem a teoria Fitch-Kronig, que é do Fitch e do Kronig, né? Por isso Fitch-Kronig, que já foi atestada, que atestou que o Kaon, que é uma partícula parentada ao pion, né? O Kaon ele é um meson com um quark e um antiquark, portanto ele tem um spin nulo, né? Então ele é qualificado como um bóson, né? Ao lado do bóson de Higgs, ao lado do gluon, se não me engano, ao lado também do fóton, enfim, né? Então, o Kaon, ele consegue fazer a reversão da assimetria passado-futuro. Então, ele consegue tanto ir para o futuro, como nós, né? Como ele consegue ir do futuro para o passado. Enfim, né? Isso já foi atestado na teoria Fitch-Kronig, né? Enfim, se as duas teorias entrarem numa sincronia, né, de experimentos, né, e tem várias questões aí usando partículas raras para se analisar, como, se eu não me engano, fluoreto de térbio, acho que, enfim, que estava sendo pesquisado na Universidade de Yale, enfim, né, se for atestado que há esse comportamento, né, de quebra de causalidade, não é nem se trataria de uma quebra de causalidade, porque na teoria Wilhelm Feynman não existe essa causalidade, né? Enfim, né? Aí então seria possível a viagem no tempo, né? Isso é claro que se houvesse uma tecnologia capaz de fazer essa reversão, né? Mas é das teorias que surgem os equipamentos. Enfim, um dia. No caso do estruturalismo histórico, né, que aí é a questão do tempo histórico, no estruturalismo histórico ele vê o tempo histórico como uma espécie de estrutura biológica, estrutura física, né, tipo espaço-temporal também. Pode-se entender que cada estrutura econômica, mental, social, religiosa, técnica de um povo funcione como se fossem dimensões de um espaço-tempo, ou como se fossem as pebranas, né, que fala Michio Kaku, né, em hiperespaço, né.
Inclusive, é interessante que na física de hiperdimensões, que se pode ter muito mais de 5 dimensões para cima das 4 que nós existimos, que nós temos 3 dimensões físicas, né? E uma de tempo, 4, né? Enfim, né? E há alguns teoremas que falam de 11 dimensões, outras de 16 e outras de milhares de dimensões, além dos que falam das pebranas, né? Enfim, né? Que são estruturas até que meio que parecidas com o conceito do estruturalismo para uma estrutura econômica, para uma estrutura social, para uma estrutura religiosa, uma estrutura mental, psicológica, enfim, não que sejam conceitos análogos, mas ao modo como se apresentam as pebranas como membranas de espaços-tempos e por aí fora, né, nesse entendimento, né? Cósmicas, enfim, né? Eu acho que espaço-tempos fica mais legal, espaço-temporais, enfim, né? E outras constituições mais do espaço-tempo, né? Porque tem teorias aos montes, né? Tem os orbifolds e por aí fora, tem o wormhole de Kip Thor, né? Que aí já é uma questão já de buraco negro, né? De wormhole, né? Que na verdade em inglês não é buraco negro, e sim buraco de verme. Enfim, né? Relacionando a isto, enfim. Então, no caso do estruturalismo, é como se a estrutura econômica de um povo, a estrutura técnica de um povo, a estrutura social, a estrutura religiosa, a estrutura mental, né, fossem estruturas mesmo, né, como espaço-tempos ou coisas, enfim, que realmente existissem, como se fossem uma edificação, entendeu? Né, no tempo, né, uma coisa material que precisa de ser rompida por uma ruptura, por um colapso, né? Como se fossem tecidos, isso é melhor, tecidos de corpo, né? Precisassem ser rompidas com um colapso, com uma ruptura, com uma revolução, fazendo uma ruptura, um colapso, né? Com as forças de permanência, persistência, sobrevivência, de mudança agindo ali para que surgisse uma outra estrutura diferente, como se fosse uma coisa mais biológica, mais celular, mas ao mesmo tempo física também, né? Enfim, né? E essa questão do estruturalismo pode ser mensurada com a econometria histórica, que tem cálculos que permitem descobrir as ondas cíclicas como a Kondratiev, o trend secular, né, e outros trends mais que são tendências, né, enfim, né, de fluxos na econometria principalmente, na economia, né, principalmente nos modos de produção, principalmente na questão técnica também, né, tem o teorema de Moore, que age inclusive na questão física também, sobre o desenvolvimento tecnológico. Então tem várias questões que aproximam física e história, e essa aproximação tem sido feita por Michio Kaku, né, e estava sendo feita por Stephen Hawking antes dele falecer. Eles estavam começando a interagir os dois contextos que na verdade eram unidos na Idade Antiga, porque tanto história quanto a física faziam parte da physis, que era a mistura de física, matemática, história e filosofia na Idade Antiga. Então já foi um conhecimento só que se separou e hoje em dia está se unindo, embora ainda não exista um sistema de convenções para o tempo histórico ser uma coisa análoga ao tempo físico dos espaço-tempos, né? Mas existe sim uma comunicação se a pessoa se dedicar ao estudo do estruturalismo histórico e analisar ali as conjunturas, as estruturas, as forças de permanência, persistência, de sobrevivência, de mudança, né? Os colapsos, as rupturas, numa ótica de espaço-tempo. E é isso tudo aí, gente.